Esse clássico de 1986 faz parte do terceiro álbum da Madonna, o True Blue. E Live to Tell foi escrita para o filme At Close Range, cujo título em português é Caminhos Violentos. O filme foi estrelado pelo Sean Penn, que era casado com a Madonna na época. E a Madonna escreveu a letra de Live to Tell em parceria com o Patrick Leonard, que inclusive teve participação e fez parceria junto com a Madonna em várias outras músicas ao longo da carreira dela. Em 2009, durante uma entrevista para a revista Rolling Stone, a Madonna disse que às vezes quando ela tá escrevendo alguma música, ela tem a sensação assim, como se ela estivesse simplesmente canalizando algum tipo de mensagem. E ela também falou que Live to Tell poderia ser uma música que relata um pedaço da infância dela, ou o relacionamento que ela teve com o pai e com a madrasta. Ou que poderia ainda ser sobre algum romance ou sobre alguma história que ela ouviu alguma vez. Mas a letra não é necessariamente autobiográfica. Controversa e provocativa como a Madonna é, e cara, sempre foi. Lá em 2006, durante a turnê Confessions, a Madonna cantou Live to Tell suspensa em uma cruz gigante e usando uma coroa de espinhos. Logicamente, isso irritou muitos grupos religiosos mundo afora. Mas palavras da própria Madonna, segundo ela, quando ela performa a música Live to Tell, da forma como ela performou, no fundo, essa é uma grande mensagem de reforço para a grande mensagem de Jesus, de que é preciso amar uns aos outros e não fazer julgamento. Sabe essa história de amar ao próximo como a si mesmo, com dignidade? Então, no fundo, essa é a mensagem que a Madonna quis passar. A Madonna disse que a mensagem da música Live to Tell também foi, de alguma forma, inspirada ali no filme At Close Range e nos segredos de família e nas coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da vida, na nossa infância, na juventude, e que de alguma forma vão fazendo parte de quem a gente é e vão moldando ali o nosso caráter. E que no fundo, tem tantas dessas coisas que a gente não precisa sair por aí compartilhando com todo mundo. São coisas que simplesmente fizeram parte da nossa história, a gente entende, internaliza aquilo ali, cura às vezes o que tem que curar e, cara, segue a vida. E aí ela falou que misturou isso tudo, o que ela tirou do filme, o que ela tira da própria vida, da própria existência, das próprias experiências que a moldaram também. E aí, nesse grande caldeirão, acaba surgindo a música de Live to Tell, com essa grande mistura de experiências. E aí, falando de segredos, vivências, experiências, ela começa a música justamente falando que ela tem uma história pra contar. I have a tale to tell, que significa eu tenho uma história pra contar. I have a tale to tell. E aí, esse verbo tell, a gente usa quando a gente quer contar um segredo, quando a gente quer contar uma história. Então, you tell a tale, você conta uma história. You tell a secret, você conta um segredo. Sometimes it gets so hard to hide it well. Às vezes fica tão difícil, fica tão complicado. Sometimes it gets. Então o gets aqui tá com S no final, na terceira pessoa, porque eu tô falando de uma situação, que é o it aí, né? O personal pronoun que indica uma situação. Então às vezes fica tão difícil, tão duro. Sometimes it gets so hard to hide it well. De esconder isso bem. Eu tenho uma história pra contar e às vezes fica tão difícil esconder isso bem. Sometimes it gets so hard to hide it well. Sometimes it gets so hard to hide it well. I was not ready for the fall. Eu não estava preparada, eu não estava pronta. Was, verbo be no passado. I am, presente. Eu sou ou eu estou. No passado, I was. Só que aqui tá na forma negativa. I was not ready for the fall. Eu não estava pronta, preparada para a queda. I was not ready for the fall. Too blind to see the writing on the wall. Cega demais para poder ver o que tava bem ali, bem na minha cara. Isso aqui é um idiom, é uma expressão idiomática. The writing is on the wall. Cara, tá aí na cara para quem quiser ver, sabe como a gente fala assim em português. Essa é uma expressão idiomática. Em inglês existem inúmeras expressões idiomáticas. Eu tenho um mini curso, um treinamento de expressões idiomáticas só com trechos de músicas em inglês. Se você quiser conhecer, dá uma olhada no link que eu tô deixando aqui embaixo na
na descrição do vídeo também, no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dentro da letra da música de Live to Tell, quando ela fala too blind to see the writing on the wall, esse too aqui com o T-O-O, ele indica algo que é demais. Então, too blind, cega demais. Blind é cega. Então, cega demais para ver o que tava, cara, bem ali na minha cara, bem ali estampado na minha testa. Too blind to see the writing on the wall. Too blind to see the writing on the wall. A man can tell 1,000 lies. Um homem pode contar 1000 mentiras. A man can tell, então can aqui, que é o modal verb que indica essa possibilidade. Um homem pode, ele é capaz de contar 1000 mentiras. A man can tell 1,000 lies. A man can tell 1,000 lies. I have learned my lesson well. Eu aprendi bem a minha lição. Então aqui, ó, o I have learned, a gente tem a estrutura do present perfect e dentro dessa estrutura, o verbo have, ele tá funcionando como um verbo auxiliar. E aí ele tá contraído com o pronome I. I have learned, que vira I've learned, que significa eu aprendi. É algo que aconteceu lá atrás, lá no passado, mas eu não tô especificando exatamente quando. E aí nesses cenários, nesses contextos, a gente usa o present perfect. I have learned my lesson well. Eu aprendi bem a minha lição. Hope I live to tell the secret I have learned. Eu espero viver. Hope I live to tell the secret. Para contar o segredo que eu aprendi. I have learned. Hope I live to tell the secret I have learned. Hope I live to tell the secret I have learned. Till then, it will burn inside of me. Esse till aqui é um jeito super informal da gente falar o until, que é o até. Até lá, till then, que seria o until then, desse jeito informal. Till then, até lá, it will burn. Isso vai queimar, isso irá queimar. Will, que é o modal verb do futuro. Então, até lá, isso irá queimar inside of me, dentro de mim. Till then, it will burn inside of me. Till then, it will burn inside of me. I know where beauty lives. Eu sei onde a beleza mora. A beleza das coisas, a beleza da vida. Aqui é nesse sentido. I know, eu sei, where beauty lives. Eu sei onde a beleza mora. I know where beauty lives. I have seen it once. I know the warmth she gives. Eu já a vi. Então aqui, it tá fazendo uma menção à beleza que foi citada na frase anterior. Então, I have seen it. Eu já vi isso once. Uma vez. I have seen it once. I know the warmth she gives. E eu sei o calor, o quentinho que ela dá, que ela proporciona. Então eu sei onde a beleza mora. E eu já a vi uma vez. E eu sei o quentinho, o calor que ela dá, que ela proporciona. I've seen it once. I know the warmth she gives. The light that you could never see. A luz que você nunca conseguiu ver. The light you could never see. Que você nunca pôde, que você nunca conseguiu ver. The light that you could never see. The light that you could never see. It shines inside. You can't take that from me. Isso, essa beleza, ela brilha dentro. It shines inside. Então aqui eu tô falando da beleza, que é uma coisa, ou seja, terceira pessoa, por isso que o shine tá com S aí no final. It shines, ela brilha, ou isso brilha, inside. It shines inside. You can't take that. Cannot, que junta contrair vira can't, que é o modal verb, que indica possibilidade aí na forma negativa contraída. You can't take that. Você não pode tirar isso nesse sentido de arrancar isso de mim, from me. You can't take that from me. E o me aqui, que é o object pronoun. Em inglês, depois de verbos e preposições, nós usamos os object pronouns, por isso que o me tá aí depois da preposição from. It shines inside. You can't take that from me. A man can tell 1,000 lies. Um homem pode, ele consegue, ele é capaz de contar 1000 mentiras. A man can tell 1,000 lies. A man can tell
I have learned my lesson well. Eu aprendi bem a minha lição. I've learned my lesson well. I've learned my lesson well. Hope I live to tell the secret I have learned. Espero que eu viva para poder contar o segredo que eu aprendi. Hope I live to tell the secret I have learned. Hope I live to tell the secret I have learned. Till then, até lá, it will burn inside of me. Até lá, isso queimará dentro de mim. Till then, it will burn inside of me. Lembrando que o of aqui, ele tem esse sonzinho de V. Of me. Till then, it will burn inside of me. Till then, it will burn inside of me. The truth is never far behind. A verdade nunca está muito distante. The truth is never far behind. Então, tipo, a verdade nunca está muito distante, ela nunca está muito atrás. The truth is never far behind. The truth is never far behind. You kept it hidden well. Você manteve, então aqui, ó, kept é o passado do verbo keep. Keep é um verbo irregular, ou seja, no passado ele assume uma outra forma. Keep no passado vira kept. You kept it hidden well. Você manteve isso bem escondido. You kept it hidden well. You kept it hidden well. If I live to tell the secret I knew then. Se eu viver para contar o segredo que eu sabia lá atrás. Sabe assim, cara, quando ao longo da vida, sei lá, você tem algum segredo, alguma coisa aí que você deixa bem guardado dentro de você, que, cara, é uma parada que o tempo passa, e aquele negócio segue queimando ali dentro, sabe? É mais ou menos essa ideia aqui, por trás de tudo, né? De toda a narrativa da música. Então, quando ela fala assim, if I live to tell the secret, se eu viver para contar o segredo, I knew then, que eu sabia desde lá, que eu sabia na época. If I live to tell the secret, I knew then. If I live to tell the secret I knew then. Will I ever have the chance again? Will, modal verb do futuro. Será que eu vou ter a oportunidade de novo? Will I ever have the chance again? Será que eu vou ter a chance de novo? Será que eu vou ter a oportunidade de novo? Se eu viver para contar o segredo que eu sabia na época, será que eu vou ter a chance de viver isso de novo? A oportunidade de viver isso de novo? Will I ever have the chance again? Will I ever have the chance again? If I ran away, se eu fugisse. Ran, que é o passado do verbo run, que é de correr. Mas dentro aqui do contexto, do significado da música, a gente vai entender como fugir. Run, que é um verbo irregular, e aí no passado ele vira ran, ele assume uma outra forma. If I ran away, se eu fugisse. If I ran away. I would never have the strength to go very far. Eu nunca teria. Então, esse I'd aqui é a contração do modal verb would. Eu nunca teria. I would never have the strength, a força. Então, eu nunca teria a força to go very far, de ir muito longe. Se eu fugisse, eu nunca teria a força de ir muito longe. If I ran away, I would never have the strength to go very far. I never have the strength to go very far. How would they hear? Como eles ouviriam? How would they hear? Então, would aqui que traz essa ideia do iria, esse modal verb que traz essa ideia do iria, quando ele junta ali com o outro verbo. Então, how would they hear? Hear, de ouvir. Como eles ouviriam? How would they hear? How would they hear? The beating of my heart, a batida do meu coração. The beating of my heart. The beating of my heart. Will it grow cold? Será que vai esfriar? Aqui a gente não pode fazer tradução literal, a gente tem que entender o contexto, como acontece muito em inglês. Que o grow é de crescer. Então, crescer frio. Toda essa situação, tudo isso que aconteceu, será que isso vai crescer de uma maneira fria? Em português, nós traduziríamos como: será que isso vai esfriar? Will it grow cold? Will it go cold?
The secret that I hide. Esse segredo que eu escondo. Cara, então será que ele vai esfriar? Esse segredo, esse sentimento, isso que eu guardo aqui dentro. Será que isso vai esfriar? Will it grow cold? The secret that I hide. O segredo que eu escondo. The secret that I hide. Will I grow old? Eu vou envelhecer. Will I grow old? Will I grow old? How will they hear? Como eles ouvirão? Como eles irão ouvir? How will they hear? When will they learn? Quando eles irão aprender? When will they learn? How will they hear? When will they learn? How will they know? Como eles irão saber? How will they know? How will they know? A man can tell 1,000 lies. Homem pode contar 1000 mentiras. A man can tell 1,000 lies. A man can tell 1,000 lies. I have learned my lesson well, que contraído vira I've learned my lesson well. Eu aprendi bem a minha lição. I've learned my lesson well. Eu espero viver para contar o segredo que eu aprendi. Hope I live to tell the secret I have learned. Hope I live to tell the secret I have learned. Until then, it will burn inside of me. Até lá, isso vai queimar dentro de mim. Till then, it will burn inside of me. Till then, it will burn inside of me. The truth is never far behind. A verdade nunca tá muito distante. Sabe assim, eu já caminhei na vida. A verdade, ela nunca fica muito lá pra trás. Ela nunca tá muito distante do ponto onde eu tô agora. The truth is never far behind. The truth is never far behind. You kept it hidden well. Você manteve isso bem escondido. You kept it hidden well. Lembrando, kept, que é o passado do verbo keep. Irregular, no passado vira kept. You kept it hidden well. Você manteve isso bem escondido. You kept it hidden well. If I live to tell the secret I knew then. Se eu viver para contar o segredo que eu sabia na época. If I live to tell the secret I knew then. If I live to tell the secret I knew then. Will I ever have the chance again? Será que algum dia eu terei a chance de novo? Será que algum dia eu terei a oportunidade de novo? Will I ever have the chance again? Will I ever have the chance again? É, galera, Madonna, né? Madonna. Goste, não goste, Madonna, a rainha do pop. Muitas das músicas da Madonna carregam mensagens, assim, muito legais, muito profundas, de vivências, de experiências, enfim. E a Madonna sendo a figura controversa que ela sempre foi ao longo da vida. E hoje em dia ela continua falando, né? A coisa mais controversa que eu pude fazer na minha vida é continuar por aí, continuar viva, fazendo o que eu gosto, não ligando pro que os outros pensam. Enfim, você é fã da Madonna, curte e conhecia a história por trás da música Live to Tell, que é uma super música, né? A Madonna sempre foi uma ativista de muitas questões, inclusive, assim, de muitas causas. Foi uma das primeiras pessoas ali na década de 80, 90 a trazer uma conscientização maior acerca de doenças sexualmente transmissíveis. E a Madonna mesmo perdeu muitos amigos, né, pra essa batalha na década de 80, 90. E ela sempre faz algumas homenagens ali nos shows, colocando imagens de pessoas que perderam a batalha para doenças sexualmente transmissíveis ao longo do tempo. Muitos amigos, pessoas queridas que ela tinha. E muitas vezes essas pessoas aparecem no telão quando ela coloca a música Live to Tell. Então, assim, tem muita coisa bacana por trás da música. Me fala aqui nos comentários se você conhecia tudo isso a respeito da música Live to Tell. Eu sou a Renata Simões e se você curte aprender inglês com música, filmes, séries, enfim, aproveita já, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem por aqui. Pra estudar inglês comigo, confere o link que tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário também. É isso por hoje. Eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!